Tudo bem? Vamos então para mais um dia e mais uma aula. Ontem vocês aprenderam sobre algumas comunidades tradicionais, sobre os indígenas, sobre os ribeirinhos. Se você ainda não acessou essa aula, corre lá no WhatsApp, assista a aula de geografia que nós comentamos ontem. Nós aprendemos bastante sobre os indígenas, sobre os ribeirinhos. Foi uma aula bem interessante, bem gostosa. E agora nós vamos aprender sobre os seringueiros e os jangadeiros. Então, hoje a nossa aula de geografia, lá na apostila 2, página 94 e 95, certo? Na página 94, nós vamos comentar agora sobre os seringueiros. Os seringueiros são conhecidos como povos da floresta. Eles moram no meio da floresta e eles são responsáveis por extrair o látex da seringueira. O látex é esse líquido branco aqui, que parece um leite, né? Que é extraído das árvores seringueiras. Essas árvores ficam no meio da floresta, em lugares de difícil acesso. Portanto, para ter acesso às árvores, para conseguir extrair o látex das árvores, os seringueiros devem conhecer bem a região, conhecer bem as árvores. Por mim, o látex é a matéria-prima para a produção de borracha. Então, olha só, esses balões, o bico da mamadeira, bico de chupeta, luva, a borracha que você usa aí para apagar as posições, pneus de carro, tem como matéria-prima o látex, que é o líquido que os seringueiros extraem das árvores. As seringueiras crescem naturalmente na floresta amazônica. É o único lugar do mundo em que as seringueiras crescem naturalmente sem ninguém precisar plantar. Olha só que interessante. Os seringueiros são os guardiões da floresta, porque eles extraem o látex das seringueiras sem prejudicar as nossas árvores, sem fazer desmatamento, sem prejudicar a natureza. Turminha, o Acre, olha, esse estado aqui, ó, pequenininho, ele é o maior produtor de borracha do nosso país. Então, aqui está concentrado, aqui é o maior produtor de borracha do nosso país. Turminha, sobre os seringueiros, como que eles vivem? Olha só, os seringueiros e as suas famílias moram no meio da floresta, longe uma das outras. Então, sendo necessário andar por horas pela floresta para chegar até a família mais próxima. E é em família que os seringueiros dividem o cotidiano de trabalho. Então, é na prática do dia a dia, é na convivência que os filhos dos seringueiros aprendem esse ofício de extração do látex, e o que garante a permanência dessa atividade. Então, essa profissão é passada de pai para filho. Os filhos aprendem, né? E quando eles crescem, eles também viram seringueiros, eles também passam a exercer essa profissão. Então, os seringueiros, eles têm também, turminha, uma grande história de luta, protestos e manifestações. Sim, história de luta contra a fome, contra a destruição da floresta, contra a destruição das árvores, da natureza, também protestos contra a política, para melhores condições de trabalho. Então, essa história de luta também entre os seringueiros é muito bonito. Eles são povos simples, né? São povos aí que vivem de maneira simples lá na floresta e que ajudam aí a contribuir com a nossa natureza, protegendo o meio ambiente, protegendo aí as nossas árvores, e porque é delas que eles extraem, é delas que vem o seu sustento. Eles têm a renda, né, para poder sobreviver. Então, os seringueiros são uma comunidade tradicional também muito importante. Turminha, vocês vão responder para a tia a atividade 14, 15 e 16. Qual a principal atividade dos seringueiros? O que eles fazem? A Pro já falou.
O látex é a matéria-prima para a produção de muitos artigos. Cite alguns produtos fabricados a partir dele. Olha lá que a Pro já falou também. Se prestou atenção na explicação, já tem a resposta aí, ó, na ponta do lápis. Quais eram as principais reivindicações dos seringueiros? Então, por que os seringueiros têm essa história de luta? O que os seringueiros lutavam? Eles lutavam por quê? Né? Qual era a reivindicação? O que eles queriam? Então, lá no último parágrafo, vocês vão ler sobre a história de luta dos seringueiros, sobre o protesto contra a política, contra a fome, contra a devastação da floresta amazônica. Vocês vão observar aí que os trabalhadores dos seringais foram responsáveis por muitas manifestações, porque eles queriam conseguir do governo federal não apenas o reconhecimento oficial das reservas extrativistas, mas também que as condições para a execução dos seus trabalhos fossem definidas e caracterizadas. Então, olha só, a Pro já falou, né, sobre a história de luta que eles tiveram. Então, vocês vão responder aí os exercícios 14, 15 e 16 com bastante atenção. Qualquer dúvida pode chamar a Pro, tá bom? Agora, nós vamos aprender sobre mais uma população tradicional, que são os jangadeiros. Por que será que tem a imagem aí no fundo de um mar? Por que a Pro usou assim? Será que tem a ver esse mar? Será que está ligado ao nome Jangadeiros? O nome Jangadeiros significa o quê? Vem de qual nome? Turminha, os jangadeiros são comunidades tradicionais marítimas. Então, eles ficam lá no litoral. Eles são pescadores artesanais que usam a jangada, ó, por isso o nome jangadeiros, porque eles são pescadores que usam a jangada como embarcação. Turminha, então a jangada, ó, essa embarcação aqui, que não possui nenhum elemento de metal para prender os seus componentes. Ela possui apenas alguns encaixes e amarração com cordas e fibras. Turminha, os jangadeiros ficam lá na região do litoral nordestino. Então, toda essa parte aqui, ó, no litoral nordestino. Os jangadeiros são importantes elementos culturais, porque eles mantêm a tradição de costumes marinhos no litoral nordestino, no litoral do Nordeste. Turminha, então vocês já aprenderam que os jangadeiros usam a jangada como embarcação. Essa jangada, ela não possui nenhum elemento de metal. Vocês aprenderam também que eles são uma população tradicional marítima. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades que eles enfrentam. Então, turminha, os jangadeiros sofrem com a concorrência dos pescadores que utilizam os barcos motorizados. Porque os barcos motorizados, eles vão mais longe, então eles conseguem pescar mais peixes, né? Enquanto o barco deles não conseguem ir tão longe. Esses barcos motorizados acabam concorrendo, né? Então eles conseguem pescar mais peixes e então vender esses peixes para os locais lá do Nordeste. Então, turminha, como a tia falou das dificuldades que eles sofrem, nós também temos o turismo, né, que atrapalha aí um pouco o impacto do turismo. Muitos turistas naquela região também dificultam um pouco os jangadeiros na hora da pesca. Então, para complementar a sua renda, os jangadeiros também fazem a extração de cocos, né, do coqueiro, e também plantam mandioca para a produção de farinha. Mas a principal atividade dos jangadeiros é a pesca artesanal, tá bom? A extração de coqueiros e a plantação de mandioca é apenas para complementar a sua renda. Então, turminha, vocês vão fazer para a tia as atividades 17, 18 e 19 do livro.
O que caracteriza os jangadeiros, né? O que são jangadeiros? O que eles fazem? O que podemos encontrar com os jangadeiros? Onde podemos encontrar os jangadeiros? Então, eles são populações tradicionais marítimas e são encontrados onde? A Pro já mostrou para vocês, colocou até lá no mapa. E quais as dificuldades encontradas por essa comunidade? Quais foram as dificuldades? A Pro falou duas, né? Tem uma aqui no slide, tem uma dificuldade, mas a Pro também comentou mais uma. E lá no livro de vocês, as respostas dessas questões estão lá no textinho. Então, se vocês lerem com atenção, grifem essas partes importantes e respondam para a professora, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de geografia. Nós, então, completamos aqui a quarta população tradicional. Ó, nós aprendemos sobre os indígenas, os ribeirinhos, os seringueiros e os jangadeiros. Então, só faltam duas comunidades tradicionais para a gente estar finalizando as populações tradicionais do nosso livro, tá bom? Então, agora vocês vão ficar com a próxima aula e até mais.